Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui eu posto devocionais, testemunhos e experiências com Deus. E vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E no vídeo de hoje, eu quero já te dizer que a sua fidelidade vai ser honrada, que Deus vai honrar a sua fidelidade. Então, isso nos lembra muito da história de Daniel. Essa história onde a maioria das pessoas já conhecem, sabem que Daniel foi aquele que foi levado à cova dos leões, mas talvez não entenda muito profundamente. E Deus me levou essa semana a estudar mais a fundo essa história de Daniel. Quem foi esse homem? E eu posso te dizer que Daniel ele foi muito fiel a Deus. E ele foi honrado em tudo que ele fazia, em tudo que ele fez. Eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo. Antes de tudo, eu te convido a curtir, a compartilhar e também a se inscrever aqui no canal para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui, tudo que eu posto aqui. E sem mais delongas, eu quero contextualizar vocês um pouco quem foi Daniel. Daniel, como eu disse, foi um homem que viveu ali naquele tempo como cativo. Ele foi levado, ele saiu do seu povo, saiu ali de Judá e foi levado a viver na Babilônia. Ele foi levado como cativo, como escravo, como prisioneiro naquela época, onde aquele povo, Deus levou aquele povo a passar um período na Babilônia como escravo. Ficaram lá uns 70 anos e Daniel foi dessas pessoas que viveu do início ao fim ali nesse período do exílio babilônico. E a gente vê desde sempre a fidelidade que Daniel teve. Lá no. Eu já vou ler aqui o versículo-chave que diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Então, aqui já fala sobre Daniel, ele resolveu não ficar impuro. Aqui se trata do tempo onde ele foi levado como escravo e o rei pediu com que escolhessem algumas pessoas ali que fossem da corte para poderem atuar, para poderem trabalhar no palácio. E Daniel foi um desses escolhidos juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, que a gente também conhece, já ouviu falar muito sobre isso. E antes de eles atuarem no palácio, eles precisariam passar por uma preparação, onde eles precisariam é, comer daquela comida que o rei oferecia, viver como aquele povo. E aí, no versículo anterior, diz assim: entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. A Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, antes de a gente entrar nessa parte aí de fidelidade de Daniel, eu quero lembrar vocês que os nomes deles foram trocados e da mesma forma que eles tiveram os nomes trocados, eles também precisariam comer a comida que aquele reino ali oferecia. Então isso já é um adendo pra gente, porque Daniel ali ele resolveu não se tornar como um deles. Daniel, como a gente leu Daniel, ele resolveu não ficar impuro, ou seja, não se corromper. E muitas vezes isso vai acontecer na nossa trajetória, onde iremos passar por situações, iremos ser levados a uma diversidade, ou até mesmo vivemos nesse mundo onde a todo tempo eles tentam nos corromper, o mundo tenta tirar a nossa visão, a nossa verdadeira identidade. Então aqui a gente vê que essas pessoas, que esses homens, eles tiveram seus nomes trocados e eles precisariam comer da comida daquele povo. E aqui a gente vê que desde o início a identidade deles estava tentando corromper a identidade deles, até mesmo o nome deles foram trocados. E muitas vezes isso acontece com a gente, onde o mundo, a sociedade, o inimigo, ele tenta nos corromper, tenta nos tirar da verdadeira identidade, daquela identidade onde Deus nos criou, onde Deus nos formou e começa a nos transformar em um ser que nós não deveríamos ser. Começa a nos atrair para uma vida impura, começa a nos atrair para situações onde precisaremos nos corromper e estaremos cada vez mais longe daquilo que fomos criados, da nossa identidade real que nós fomos criados. Então esse já é um ponto muito importante, onde a gente pode já aprender com essa história de Daniel, de que nós não devemos nos corromper, porque a sociedade vai a todo tempo tentar nos corromper, nos levar a ambientes que nos tornem impuros. E às vezes, gente, isso vai sendo tão normalizado pela gente que a nossa visão começa a ser realmente corrompida, sabe? A gente começa a achar algumas coisas normais. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já vivi um tempo ali no mundo e onde a minha identidade ela foi corrompida, assim,
extremamente corrompidas. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente da que eu sou hoje e diferente daquilo que Deus me chamou para ser. Então a minha identidade ali, ela foi sendo tão corrompida que eu começava a achar o mundo normal, as práticas do mundo normais, as coisas que eles faziam normais, a forma de se vestir, a forma de bebidas, é, a forma de se portar, a forma de quem eu era, a forma de falar, tudo isso, a gente começa, até mesmo nossos pensamentos em relação a assuntos polêmicos, a gente começa a se corromper e achar que aquilo ali que nos oferece, aquilo que falam, aquilo que o mundo vive, a gente começa a achar normal aos nossos olhos e a gente não consegue entender, a gente começa a ter uma cegueira espiritual aí tão forte que a gente começa a achar que nós somos aquilo, a gente começa a achar, ah, não, nós estamos amadurecendo, sendo transformados, mas na verdade é o mundo que está nos corrompendo. E ali a gente vê que Daniel, a todo tempo, ele estava sendo firme naquilo que Deus o chamou, naquilo que Deus designou para a vida dele. E aqui a gente vê também, onde eu já quero entrar no segundo ponto, é que Daniel, ele estava passando por uma adversidade, ele estava passando por um período difícil da vida dele, onde ele estava saindo do lugar onde ele morava, do lugar onde ele tinha os costumes dele, onde ele podia adorar ao Deus dele, mas ele estava sendo levado a adorar outros deuses, a viver num lugar onde adoravam outros deuses, a viver em um lugar onde ele teria que comer com outras pessoas. Então ali, desde já, ele poderia ter se virado contra Deus e falado: Deus, o Senhor permitiu que isso acontecesse, o Senhor deixou que eu fosse trazido até essa situação, então eu vou viver como os babilônios, então eu vou me deixar levar. Mas não, a todo tempo Daniel se manteve firme. Isso é o que a gente pode trazer também para a nossa vida, que muitas vezes nós passamos por adversidades e a gente começa a indagar a Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, então já que eu estou passando por isso, então eu vou me virar as costas. Mas não, Deus aqui está nos lembrando da importância da fidelidade e nos trazendo como exemplo Daniel, que era um homem fiel, íntegro, e que mesmo tendo a possibilidade ali de se virar contra Deus, ele se manteve firme e fiel. E uma coisa aqui que me chama muita atenção é que Daniel resolveu que não iria ficar impuro. Então aqui a Bíblia relata que Daniel decidiu, Daniel resolveu. E muitas vezes nós precisaremos resolver e decidir também nos mantermos firmes. Às vezes não vai ser por aquilo que sentimos, às vezes não vai ser por aquilo que estamos vendo, mas sim por uma decisão nossa. Não vai ser por aquilo que Deus pediu, não vai ser. Aqui Deus não falou: Daniel, eu preciso que você se mantenha firme. Daniel, eu preciso que você não coma essa comida. Mas Daniel decidiu, Daniel resolveu que não iria se alimentar daquilo, e Daniel iria se manter firme a Deus. Então aqui a gente vê que nós precisamos também nos mantermos firmes por uma decisão nossa, porque nós adoramos a esse Deus, porque nós somos fiéis a Ele e porque Ele também é fiel a nós. Então, uma forma de retribuirmos essa fidelidade, em meio à adversidade, Deus está presente conosco. Então, nós temos que sermos fiéis também a esse Deus que está todo o tempo ali com a gente. E a gente vê lá no versículo 21 desse mesmo capítulo diz: E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Então a gente vê que Daniel ele foi fiel desde o início, desde o momento que ele chegou ali no palácio até o momento de sair. Porque para quem conhece um pouco mais da história sabe que o rei Ciro foi aquele rei que depois de que passaram outros reinados, porque esse tempo ali que Daniel viveu foram 70 anos, e foi o tempo ali que passaram outros reis, mas o rei Ciro foi aquele que foi tocado por Deus e foi aquele que decretou que o povo pudesse voltar para sua cidade, pudesse voltar para o seu país e pudesse reconstruir o novo templo de Jerusalém ali. Então, para quem conhece essa história mais afinco, sabe que Daniel ele passou ali por esse período de fidelidade até durante esses 70 anos de escravidão, durante esses 70 anos ali de exílio babilônico. E aonde eu quero chegar aqui nesse versículo chave, nessa mensagem chave pra gente, que é sobre essa fidelidade de Daniel, que ele se manteve íntegro e fiel durante 70 anos. E, gente, assim, por experiência própria, eu já morei em outro país e não foram 70 anos, foram assim, 4, 5 anos. E ali, realmente, para quem sai dessa cidade, quem já morou em outro país, já morou em outra cidade, sabe como é difícil a gente manter e se lembrar totalmente da nossa cultura e de não pegar um pouco da cultura ali que vem desse outro país onde a gente está, dessa outra cidade que a gente está,
porque são outros costumes, são outras formas de falar, são outras formas de se vestir, são outras formas. E se a gente não estiver tipo, enraizado ali com aquilo que somos, com o nosso povo, a gente vai se deixando levar e não é por maldade, mas sim pelo costume ali, pelo hábito. E aqui a gente pode ver que Daniel ele não se corrompeu em nenhum momento. Nenhum momento que ele passou os 70 anos, Daniel e seus amigos não se corromperam. E a gente vê que nessa história mesmo fala sobre a fornalha ardente, onde Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados porque eles não adoraram aquela estátua ali que o rei pediu que eles adorassem a estátua de ouro. Daniel também, ele não se corrompeu, foi levado até a cova dos leões por não adorar ali o rei, adorar outros deuses. Então, a todo tempo a gente vê a fidelidade desses homens, mesmo em outros países, mesmo com outros costumes, não se corromperam na forma de comer, não se corromperam é, em adorar outros deuses, e a todo momento ali Deus se manteve presente, se mostrou presente. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus não permitiu nem 1% chamuscasse a pele deles. A Bíblia relata que eles não foram danificados por esse fogo, por essa fornalha acesa, que estava 7 vezes mais quente do que o normal, que o rei colocava, que ele decretou para que tivesse mais quente ainda, e nem assim Deus permitiu que acontecesse nada com eles. Então, é o que eu quero trazer aqui para a gente, que a nossa fidelidade a Deus nos leva e atrai o favor de Deus também para as nossas vidas. Então, hoje talvez você esteja passando por uma fornalha, Deus permitiu que você chegasse numa fornalha, Deus permitiu que você chegasse numa cova, num vale, mas Deus está dizendo que Ele está contigo passando por isso e que a sua fidelidade vai atrair o favor dele. Aqui a gente vê que eles foram libertos ali daquela fornalha e o rei reconheceu o Deus deles e também pediu ali que o povo adorasse aquele Deus. Ali a gente vê também Daniel, que passou por aquela cova e Deus fechou a boca. Deus não impediu que aquela adversidade ali acontecesse, mas mostrou que estava ali presente a todo tempo. Então é isso que acontece nas nossas vidas. Quando somos fiéis a Deus, Deus permite até que passemos por coisas difíceis, mas também Ele se mostra presente nas nossas vidas e não permite que nada nos aconteça. Pelo contrário, o favor dele é instalado na nossa vida, a glória dele é revelada através de nós devido à nossa fidelidade. E aqui eu quero deixar um último versículo aqui pra gente, onde diz assim: todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Então, esse versículo fala depois que eles decidiram não se corromper, se alimentando daquele banquete, e o rei depois reconheceu que eles eram mais fortes do que os outros que se alimentavam daquela comida e também mais sábios. Então, aqui, pela fidelidade deles não se corromperem, Deus os tornou mais sábios. A todo momento ali eles foram levados a estarem atuando no palácio ali de uma forma com uma autoridade maior do que outras pessoas. Então, a todo tempo a gente vê nessa história Deus atraindo o favor, levando o favor dele para a vida desses jovens ali, daqueles homens, através da fidelidade. Então, é o que eu quero deixar aqui bem claro hoje pra gente, que a nossa fidelidade, ela atrai o favor de Deus, ela abre portas, ela nos leva a um lugar de honra. E nós não temos que ser fiéis somente porque queremos ser levados a um lugar de honra, mas sim por amor a Deus. E por essa sinceridade, por essa fidelidade, Deus derrama coisas sobre nossas vidas, Deus derrama o favor dele sobre nossas vidas, Deus abre portas para que venhamos passar. Deus mostra a presença dele, revela a glória dele para a nossa vida por conta da nossa fidelidade. Então, se hoje você se pergunta, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, essa questão aqui está muito difícil, mas se mantenha firme, se mantenha fiel, porque Deus está vendo tudo. E no tempo certo, Ele vai mostrar o favor dele sobre a sua vida. Ele vai mostrar que a sua fidelidade vai te levar a um lugar de honra, aonde você tinha desonra, você vai ter dupla honra. Onde você achava que Deus não estava vendo, que estavam te obrigando a atuar de uma certa forma, onde você se manteve ali fiel, onde você não se corrompeu, Deus vai mostrar que o favor dele está sobre você e de que valeu a pena não se corromper, de que valeu a pena ser fiel, de que valeu a pena não ceder, de que valeu a pena não desistir, assim como Daniel não desistiu do propósito dele e ele chegou até o final, até ser liberto.
você também vai chegar a esse final através da sua obediência, através da sua fidelidade e integridade a Deus. Amém? Essa palavra eu queria compartilhar com vocês, onde eu fui passeando, até mesmo nesse vídeo, passeando ali pela história de Daniel. Convido vocês também a lerem um pouco mais a fundo, algo que o Espírito Santo queira falar mais a fundo com vocês. Esse vídeo de hoje é baseado no devocional, nesse estudo aí do livro de Daniel, onde também tem muitas outras coisas que podemos tirar para as nossas vidas, mas fique hoje com essa palavra de ser fiel a Deus, de manter sua fidelidade a Deus, porque Deus está vendo tudo e no tempo certo Ele vai honrar. Ele já está honrando a partir do momento que Ele está com você, mas que no tempo certo você vai enxergar esse favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Se Deus falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo que precisa estar aí mais, sendo mais fiel a Deus, e também se inscreva no canal, ative o sininho, e eu espero vocês no próximo vídeo.